Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vêm as espigas e, por fim, os grãos que enchem as espigas. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para apresentá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se em sua sombra. Jesus anunciava a palavra, usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, Jesus nos conta duas parábolas. Essas duas parábolas, elas têm a ver com o reino dos céus. Esse reino dos céus é que se manifesta de duas formas essenciais. Uma no nosso interior e a segunda forma é no exterior, na vida do mundo, que é animada pela igreja. Por isso que esse reino dos céus é algo que é muito sutil, porque é algo que vai acontecendo sem que a gente perceba que ele está crescendo, mas ele vai se manifestando vagarosamente. E aí sim, quando nós olhamos para trás, quando nós refletimos sobre o passado, nós começamos a perceber esse crescimento gradativo deste reino. Por isso que Jesus Cristo hoje nos conta duas parábolas. A primeira, ele vai falar sobre esse reino dos céus, que é como alguém que espalha a semente. Aqui nós vemos que é a obra de evangelização. Essa semente, essa primeira semente é aquela que é lançada no coração, no nosso interior. E aí, Jesus continua a parábola. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Veja que nós não conseguimos perceber. Nós escutamos o anúncio do Evangelho, nós aderimos a esse anúncio. Essa palavra, ela entra na nossa consciência e no nosso coração, no mais profundo da nossa alma, mas nós não percebemos essa semente realizando a sua obra. Por isso que Jesus Cristo vai dizer que ele vai dormir e acorda noite e dia. A semente, ela vai germinando porque essa semente, a palavra é viva e ela vai se movimentando dentro de nós, tocando as áreas da nossa vida. Ela vai crescendo sem muitas vezes nós percebermos. E aí depois Jesus vai dizer: mas ele não sabe como isto acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Veja que a criação por si mesma, ela produz o fruto porque nós que somos criaturas de Deus, nós já temos em nós aquilo que é necessário para fazer com que a semente da Boa Nova, do Evangelho, dê frutos em nós. Por isso nós precisamos anunciar, porque o anúncio dessa Boa Nova vai fazendo com que o nosso interior seja verdadeiramente aberto e faça com que essa semente do Verbo em nós
possa germinar e possa crescer. Por isso que todo ser humano já tem em si aquilo que é necessário, a capacidade necessária para fazer germinar e crescer a semente. Mas Jesus Cristo, depois vai nos dar alguns exemplos bem importantes para a nossa vida. E ele vai dizer: a terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vêm as espigas e, por fim, os grãos que fecham as espigas. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. Veja que aqui nós vemos novamente essa realidade sobre a colheita. A colheita é aquele momento onde o fruto é retirado para servir de alimento para outras pessoas. Mas veja quando Jesus diz, que primeiro vêm as folhas. As folhas é o sinal que aquela planta está com vida. E naturalmente a folha simboliza aquilo que são as virtudes humanas. Aquilo que realmente na nossa vida vai trazendo vida plena humana, as virtudes cardeais, essas virtudes humanas que nos possibilitam cada vez mais ter uma vida equilibrada nesta terra. Depois vêm as espigas. As espigas são os dons, os carismas, aquilo que em nós vai crescendo para realmente servir o nosso próximo. Mas veja, esses dons e carismas, a espiritualidade, isso vai fazendo o que? Vai mostrando, quando nós vemos a espiga crescer numa planta, nós começamos a perceber que ali vai surgir o fruto. E aí depois, Jesus diz que vem os grãos que fecham a espiga. Os grãos, aí sim, os grãos são os frutos do Espírito Santo em nós, essa grande manifestação e transbordamento da graça para a vida do mundo. É nesse momento que nós estamos maduros, é nesse momento que nós nos tornamos capazes, pelo nosso testemunho, de ser alimento para outras almas. Por isso que Jesus Cristo vai nos dar esse primeiro ensinamento sobre a nossa vida interior, porque o reino dos céus está em nós. Porque todo aquele que recebeu o anúncio do reino, o anúncio da palavra, já tem o reino dentro de si e precisa fazer com que esse reino cresça. Porque nós, como membros do corpo místico de Cristo, nós somos parte desse reino. Depois, na segunda parábola que Jesus Cristo nos conta, ele vai falar da semente de mostarda. Essa semente que é pequenina, e quando é lançada, ela vai germinando, vai crescendo e se torna uma árvore que os pássaros do céu vêm se abrigar sobre a sua sombra. Veja só, o reino dos céus é algo muito sutil, muito pequenino. E ele vai se manifestando gradativamente, vai se tornando uma coisa grande, porque a obra de evangelização não é uma obra de conversão em massa, mas sim uma obra onde nós vamos transmitindo, iluminando as consciências e os corações para essa verdade do Evangelho. E aí sim, nós nos tornamos essa grande árvore. A igreja se torna essa grande árvore que acolhe todos aqueles que vêm. Os pássaros do céu são símbolos justamente disso. São símbolos daquelas pessoas que vivem voando e procurando algum lugar para se situar, um ninho para se abrigar. E nós precisamos entender que nós somos essa árvore que dá abrigo, nós somos esse lugar de segurança para os nossos irmãos, porque nós somos realmente esse sinal do reino dos céus nessa terra. Porque quando nós somos esse sinal do reino dos céus, nós nos tornamos verdadeiramente sinais escatológicos. Nós começamos a proclamar que o reino dos céus já é presente, a glória futura já é experimentada no nosso presente. Aquilo que nós tanto esperamos
para a vida futura, já se faz presente no nosso agora. E é isso que Jesus Cristo nos chama a viver. Esse reino dos céus que está dentro de nós e esse reino dos céus que nós vamos cada vez mais fazendo crescer no nosso exterior, para que toque toda a humanidade, para que a humanidade possa verdadeiramente ser redirecionada ao verdadeiro sentido da sua vida. Por isso que Jesus Cristo, Ele nos conta essas parábolas e a partir dessas parábolas nos traz esse grande ensinamento sobre o seu reino, o reino de Deus, que já é presente na nossa vida e se faz presente no mundo através da nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.